O que são tesouras, na verdade? As tesouras são lâminas apostas, ou seja, elas vão se opor uma à outra para que haja o corte, né? Fala, senhoras e senhores, meu nome é Vinícius e cheguei aqui para gravar mais um vídeo para vocês, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. E no vídeo de hoje é um tema que foi pedido lá no Instagram do Instrumentando, e às vezes as pessoas também mandam no meu Instagram, que está aparecendo os dois aqui na tela, para que a gente fale sobre tesouras. Então, antes de iniciar o vídeo, eu já te peço para que você deixe o like no vídeo, que senão vai chegar no final, você vai esquecer de dar o like, tá? Então, já deixe o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para poder ajudar aqui a contribuir, para que a gente consiga levar cada vez mais as informações. Eu sei que é chato ficar pedindo isso toda hora para dar like, mas o like, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo, ele começa a te entregar melhor o conteúdo. Toda vez que tem vídeo novo, você vai saber em primeira mão, então isso é muito importante pra gente. E você se inscrever aqui no canal é muito importante pra gente saber que estamos caminhando no lugar correto, no caminho certo, levando aí informações pra vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, senhores. Algo muito importante que a gente precisa saber é o que são tesouras. A gente sabe que tem uma infinidade de tesouras, no mundo cirúrgico, mas tem muita tesoura no mundo cirúrgico, de vários estilos, formas, tamanhos, enfim. Só que existem, na verdade, podemos se dizer que três modelos, né, três nomes de tesouras que são as mais utilizadas e as mais vistas dentro do ambiente cirúrgico, né? E elas vão se apresentar de diferentes tamanhos, a não ser uma. Mas o que é importante a gente saber sobre os tamanhos, tanto das tesouras quanto de qualquer instrumentos, o tamanho é extremamente importante para o cirurgião, para que no momento em que ele estiver executando o procedimento cirúrgico, que ele estiver ali trabalhando, ele vai ter recursos para determinados tipos de paciente. O paciente às vezes tem um abdômen muito grande, um abdômen muito pequeno, uma perna muito grande, uma perna muito pequena. Então, a variação de tamanho, né, ajuda muito na hora da intervenção ali, da anatomia do paciente, que o cirurgião possa vir a ter. Tô com a minha aula aqui. Essa aula que eu vou dar para vocês hoje é um conteúdo que está presente no nosso material didático, conceitos cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos, e nos instrumentos de especialidades. Tá? Tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre os materiais didáticos. Para você que tem interesse, corre lá no canal, não deixa de conferir, que eu vou mostrar para vocês tudo que tem dentro desse material, a forma de abordagem muito clara, que vai facilitar muito. Material altamente explicativo, ele auto se explica para você. Você não precisa de muitas coisas para entender o que está escrito ali, porque eu tentei fazer de uma maneira que fosse mais reta e direta possível, para que você possa absorver da melhor forma possível aquele conteúdo. Falando sobre as características, a diferenciação de uma para outra, da importância de você diferenciar. Enfim, corre lá no canal e vê esses 2 vídeos, e caso você tenha interesse, na descrição desse vídeo também vai ter o link para que você possa estar mandando mensagem tanto no nosso WhatsApp ou lá no Instagram, tanto no meu quanto no Instagram do Instrumentando. É só você mandar um direct que a gente responde para você e te passa todas as informações relacionadas a como você faz para adquirir esse material. Mas você que já tem o nosso material, seja esse da versão mais atual, seja o material antigo, no capítulo de Anatomia e Fisiologia dos Instrumentos Cirúrgicos, onde eu falo nesse capítulo desse livro, desse material didático, sobre a importância dos instrumentos, a anatomia dos instrumentos, e falo da aplicabilidade, dos tipos de instrumentos cirúrgicos, tipos de instrumentos de diérese, tipos de hemostasia, tipos de exérese, né? São os tipos de instrumentos. Então eu falo do instrumento e o tempo operatório que ele é aplicado. Falo do instrumento e o tempo operatório que ele é aplicado. Ok? Então tá lá nessa parte do nosso material didático em Anatomia e Fisiologia dos Instrumentos, dentro dos tipos de materiais de diérese, que é o ato de rompimento da continuidade do tecido para atingir um objetivo. Tem uma parte lá que a gente fala somente sobre tesouras. Ok? Mas bora! O que são tesouras, na verdade? As tesouras são lâminas apostas, ou seja, elas vão se opor uma à outra para que haja o corte, né? Para dissecção e para cortes.
para você fazer o processo de dissecção, que é o ato de você abrir em camadas para que você possa fazer a identificação das regiões que você está fazendo, ou para cortes de fio de sutura, corte da gaze, corte da compressa, enfim, né? Vão ser utilizadas. Também podem ser utilizadas para dissecção romba ao inserir as pontas fechadas em uma camada de tecido e suavemente abri-las e puxá-las, que é o ato de você divulsionar. Você entra, abre e puxa, entra, abre e puxa, que você vai divulsionando. Mas isso são pontas específicas, né? Que são as pontas rombas e as pontas finas. Então aqui já começa uma das informações importantes do que se tange, né, do que se diz a respeito de tesouras. Que eu tenho tipos de pontas específicas em cada tipo de tesoura. E é importante você estar atento a isso. Caso o cirurgião queira divulsionar um tecido, ele não pode utilizar, às vezes, uma tesoura que tem uma ponta muito fina. Porque pode acontecer de, na hora que ele estiver introduzindo, essa ponta romper alguma estrutura ou romper algum vaso, por mais que ele tenha cuidado. Então eu tenho as tesouras de ponta romba, ou seja, as duas pontas são arredondadas, e eu tenho as tesouras de ponta fina, ou seja, as duas partes da lâmina vão ser finas. E eu tenho ainda algumas tesouras que vão ter uma ponta romba e outra ponta mais fina. Então eu vou ter aí basicamente esses três tipos de ponta nas tesouras. Existem configurações de pontas de tesouras especiais, tipo as tesouras de gesso. Elas vão ter uma configuração diferenciada, vão ter uma angulação diferenciada, enfim, mas vamos se ater somente a esse tipo de tesoura aqui. A maioria das tesouras, né, o padrão é originalmente feita para destros. Isso é muito interessante, que a grande parte das tesouras elas foram concebidas para pessoas destras, mas os que são canhotos, né, que usam a mão esquerda ali como a sua mão dominante, não precisam se sentir excluídos, porque ao você solicitar as empresas, eles vão ofertar e oferecer para vocês e vão fabricar às vezes uma tesoura para que ela tenha um corte. Se você não acredita, tenta cortar um papel com uma tesoura com a mão esquerda, que você vai ver a dificuldade que você vai ter. Quando você corta com a direita, você vai ver que vai ser muito mais fácil, tá? Então, alguns fabricantes, eles trabalham para isso. As tesouras cirúrgicas, elas vão ser encontradas em algumas variações, entre tamanho, longas, médias e curtas. Quando os alunos eles falam assim, Vinícius, mas e aí, na cirurgia que eu não conheço, o que eu faço? Cara, vai na mediana, usa a tesoura média, ou então você pergunta ali ao cirurgião qual é a preferência dele. E de formas anatômicas diferentes, como as tesouras que são curvas e as tesouras que são retas, que vão ter a sua utilidade específica em cada tempo operatório. Então eu vou ter tesouras que vão sofrer variações de tamanho, pequena, média e longa, e eu vou ter as tesouras que vão sofrer variações anatômicas, vão ser para curvas ou vão ser retas. E vocês vão entender. Muita gente ainda tem dificuldade de diferenciar essas tesouras que eu vou falar para vocês aqui, mas a gente vai falar redondo, tá? Mas pontos importantes que você precisa saber é que essa configuração anatômica de ter uma tesoura curva e reta, isso existe por uma razão, tá? Normalmente as tesouras curvas, elas são utilizadas para cortar tecido do paciente, né? Para cortar pele, para cortar algum tecido ali. Mas por que, Vinícius, isso? Porque a curvatura ela facilita na questão da anatomia. Assim como você vai pinçar um vaso, é muito mais favorável você pinçar ele com uma Kelly curva do que com uma Kelly reta. Porque a anatomia do instrumento ele facilita a tua aplicabilidade, ele facilita ali o uso. Então, por isso que as curvas, elas são utilizadas para cortar o tecido do paciente, vamos dizer assim, né? Seja músculo, pele, enfim, para cortar o tecido ali do paciente. E as retas são utilizadas normalmente para cortar alguns materiais que você possa vir estar utilizando ou até mesmo cortar os fios de sutura na hora que o cirurgião estiver fazendo lá a manobra de sutura, né, o procedimento de síntese, dando os pontos, você vai ofertar para o auxiliar ali a tesoura reta, que muitas das vezes existe também essa forma. A gente sabe que tem o nome das tesouras, mas aí eles falam assim, tesoura de cirurgião, tesoura de auxiliar. Nada mais são que tesoura de cirurgião são tesouras curvas e tesoura do auxiliar é tesoura reta, porque vai auxiliar no corte normalmente ali de fio de sutura ou de algum tipo de material que não é o corte do paciente, tá? Isso, gente, é o que a teoria, os estudos dizem a respeito disso.
Porém, as tesouras ou os instrumentos, eles sempre vão ser utilizados para atender a necessidade do cirurgião. Ah, Vinícius, mas não tinha tesoura reta e o cirurgião utilizou uma tesoura curva para cortar um material, para cortar uma gaze, para cortar um fio. Cara, tudo bem, mas a literatura ela determina o uso das tesouras curvas e retas dessa maneira que eu expliquei para vocês. Porém, os instrumentos eles servem para atender a necessidade do cirurgião em determinado momento da cirurgia. Vão ter as suas funções pré-determinadas, mas elas têm que atender a necessidade. Ok? Então, normalmente é isso. As curvas vão cortar tecido do paciente e as retas vão cortar ali alguns materiais. As tesouras são apresentadas em vários modelos. E o instrumentador, através de estudo e busca incessante pelo conhecimento em relação aos instrumentos cirúrgicos, deve saber identificar cada uma delas. Porque a forma de você identificar, você começa a saber como ela é aplicada e em que momento ela vai ser aplicada dentro da cirurgia. Então, saber diferenciar, saber entender, saber compreender os tipos de tesoura é de extrema importância. Ok? Infelizmente eu não tenho elas aqui para mostrar para vocês, mas vai chegar um momento aqui que eu vou falar assim, ó, bota na tela aí e o editor vai ajudar a gente, vai colocar na tela para que você possa entender e compreender. Ok? Quais são as tesouras mais utilizadas e as mais vistas e que normalmente você vai ver em todos? Foi o que eu falei, existem muitos tipos de tesoura, gente, mas é muito tipo de tesoura, você não tem noção de quantos tipos de tesouras existem, tá? Mas as mais utilizadas e as mais comuns são as tesouras de maio, a tesoura de Metzenbauer e as tesouras de íris. Essas são as tesouras mais utilizadas e as tesouras que mais vocês vão ter contato, vão ver e vão estar ali no seu dia a dia, ok? Então vamos lá, tesoura de maio. Coisas que eu acho muito importante que você deva pegar ali das tesouras é as características que eu vou falar para você aqui agora, tá? Então, você sabendo as características da tesoura, você vai ver que na hora de aplicar ali para você diferenciar, você sabendo as características, você aplica, pô, essa aqui tem essa característica assim, essa aqui tem assim, você vai saber identificar, ok? Então, ó, acompanha na tela de vocês aí a tesoura de maio, tá vendo? Tesoura de maio, ela vai ter uma característica de ser uma tesoura ali pesada, uma tesoura mais robusta, né, de operação ali. Pode ter ponta romba-romba, fina-fina ou fina-romba, que podem ser retas ou curvas. Na verdade, elas se apresentam da maneira reta ou curva. Um fato muito interessante de você saber dessa tesoura de maio é que a sua área de corte ali, ela é igual, né, ou proporcional ao tamanho da haste. Então, esse é um dos pontos, uma das características marcantes dessa tesoura que vai fazer com que você diferencie esses tipos de tesoura de maio. Você vai entender que a área de corte dela é igual, né? Ou seja, é do mesmo tamanho do que a haste ou proporcional. Mas na sua grande maioria vai ser igual, tá? Volta aqui para mim. Lembrando que elas vão poder se apresentar da maneira curva ou reta. E agora você já sabe aonde se utiliza as tesouras curvas e tesouras retas. A tesoura de maio de operação pesada, você vai ver que é uma tesoura mais forte. Então, normalmente, essa tesoura mais forte ela é utilizada em tecidos mais fortes, em tecidos mais densos, em musculaturas mais fortes. Ela é uma tesoura de operação forte, firme, tá? Só que não é muito utilizado pelos cirurgiões no ato cirúrgico em si. Eles não utilizam, não gostam muito desse tipo de tesoura, tá? E a nossa próxima tesoura, que vai poder se apresentar de vários tamanhos, assim como a outra, repetindo, é a tesoura de Metzenbauer, tá? É uma tesoura que é muito utilizada. Os cirurgiões gostam muito desse tipo de tesoura. Ela vai se apresentar, você vai ver que é uma tesoura um pouco mais delicada do que a tesoura de maio, e ela vai se apresentar também nas configurações anatômicas curvas e retas, tá? Acompanha comigo na tela de vocês aí, ó. Características dessa tesoura: tesoura leve e fina, pontas romba-romba, dos dois lados vão ter essa ponta mais romba, tá? E a sua área de corte ali, você vai ver que ela é bem menor do que a haste, bem menor do que a haste mesmo, né? Você vai ver que realmente ali a sua área de corte ela é bem menor do que a haste, né? Então esse é um dos pontos que vai diferenciar, né? Volta aqui para mim aqui, ó.
Então, o que você já tem que saber de diferença? Que a tesoura de maio é uma tesoura mais pesada, uma tesoura mais bruta e que a sua área de corte ela vai ser igual ao tamanho da haste. Ponto. Essa é a característica. Uma das características. E a tesoura de maio é que você vai ver que a área de corte ela é um pouco menor em relação ao tamanho da haste. Ambas vão se apresentar em vários tamanhos, porém essa característica ela não altera, tá? Ah, Vinícius, se eu pegar uma tesoura de Metzenbauer grande, o ramo vai ser grande? Não. Ele vai continuar sendo desse tamanho. Ele vai ser bem menor. A área de corte ele vai ser bem menor do que a haste, tá? E ambas vão ser utilizadas, tanto a tesoura de maio quanto a tesoura de Metzenbauer, com as configurações anatômicas curvas e retas, o mesmo uso. Vão cortar aí tecidos do paciente as curvas e as retas vão cortar os materiais que são utilizados ali nas cirurgias, ok? E o nosso terceiro tipo de tesoura, acompanha comigo aí na tela, ó, é a tesoura de íris. Ou seja, é uma tesoura delicada de ponta fina e apresenta-se nas formas curvas e retas também. Utilizada em cirurgias delicadas, normalmente cirurgias pediátricas, cirurgias de mão, e vai ser mais utilizado ali em tecidos leves. É essa tesourinha aí que está aparecendo na tela de vocês, tá? Ela é bem pequena, ela normalmente deve corresponder aí, acredito que uns 12 centímetros, tá? Ela deve, volta aqui para mim, ela deve corresponder a 12 centímetros mais ou menos de tamanho, tá? Então ela é uma tesoura mais delicada, uma tesoura pequena, ok? Então esses são os 3 tipos de tesoura que eu acho muito importante você saber diferenciar e saber que o cirurgião ele tem uma preferência maior em utilizar a tesoura de Metzenbauer. No caso das cirurgias mais delicadas, cirurgias de mão, cirurgia pediátrica, eles vão optar em, às vezes, utilizar a íris em alguns momentos, ok? Por conta das pontas finas. Então, a gente falou sobre 3 tipos de tesoura e como você diferenciar as 3. Vinícius, mas isso é muito óbvio. Talvez é óbvio para você, mas tem outras pessoas que não acham tão óbvio. Eu já cansei de ver alunos meus que confundem realmente muito aí a questão das tesouras, cara. De identificar as tesouras. Entenda que você não precisa ter a tesoura na tua casa para você entender sobre ela. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, tá? Um médico ele não precisa estar doente para ele entender da doença. Ele tem que estudar sobre a doença para que ele possa ter a compreensão do que é e o que ele vai fazer. Assim é o instrumento. Você precisa estudar o que é o instrumento, como que o instrumento funciona, para que você, na hora da cirurgia, brilhe, decole e faça o seu melhor, ok? Então, esses são basicamente os 3 tipos de tesoura que são utilizados nas cirurgias e que vocês vão ver de uma forma aí, muito comum, ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas informações, tenha anotado, tenha estudado esse vídeo para entender e aprender mais sobre as tesouras que são utilizadas nas cirurgias, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até a próxima!